Muito boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos tratar da administração do processo de recuperação judicial e falência. A Lei 11.101, quando trata então da parte de administração do processo de recuperação judicial e falência, ela trabalha com 3 instâncias básicas relacionadas então a essa administração. Nós temos, primeiramente, o administrador judicial, o comitê de credores e a Assembleia Geral de Credores. Neste primeiro vídeo, nós vamos tratar então do administrador judicial, que se encontra o seu regramento do artigo 21 ao artigo 25 da Lei 11.101. O administrador judicial, segundo o artigo 21, ele deve ser nomeado preferencialmente, ele tem que ser uma pessoa idônea, e deve ser nomeado preferencialmente entre advogados, economistas, administradores de empresas e contadores. Isso quando pessoa física, ou também a lei prevê, no artigo 21, na parte final, que também possa ser uma pessoa jurídica especializada. De qualquer forma, sempre o administrador judicial, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica, deve contar com a confiança do juízo, a relação que se estabelece entre o juízo e o administrador judicial é uma relação de confiança. Quando a lei fala em preferencialmente, uma daquelas 4 profissões relacionadas no artigo 21, advogado, economista, administrador de empresas ou contador, a lei não está excluindo profissionais de outras áreas, porque pode, eventualmente, que também outros profissionais possam ter capacitação adequada, um engenheiro civil, um professor universitário que atue na área de falência e recuperação judicial, por exemplo. Então, podem ser nomeados, a lei apenas estabelece ali que a preferencialidade seria, em princípio, em relação a alguma daquelas profissões, por a rigor, serem profissões que têm aí uma atividade cotidiana mais relacionada à matéria recuperacional ou à matéria falimentar. Quando se tratar de empresa, ou melhor dizendo, de pessoa jurídica especializada, a pessoa jurídica vai ter que, de qualquer forma, indicar ao juízo uma pessoa física que vai ficar responsável efetivamente pela administração judicial, porque, em certa medida, há certas implicações de natureza civil ou penal que requerem aí, quando for o caso, a responsabilização de uma pessoa física. Então, mesmo se tratando de administrador judicial, pessoa jurídica especializada, alguém ligado à pessoa jurídica especializada que vai ficar responsável pela administração tem que ser indicado ao juízo recuperacional ou falimentar. Com relação a outra coisa ainda, o administrador judicial, uma vez nomeado, deve prestar o compromisso legal de fielmente desenvolver as atividades da administração judicial, e esse compromisso legal ele há que ser prestado no prazo de 48 horas, na forma do artigo 33 da Lei 11.101. Com relação às atividades, à competência do administrador judicial, o que ele deve realmente fazer no cumprimento do seu papel, a lei, no artigo 22, ela estabelece 3 distinções. No inciso 1, ela fala, então, das competências relacionadas ao que é comum entre a recuperação judicial e a falência. No inciso 2, ela trata das competências exclusivas do processo de recuperação judicial.
E no inciso 3, ela fala das competências do administrador judicial exclusivamente no processo de falência. No que tange aquilo que é comum, as atividades elas têm assim um componente básico de trabalho burocrático, digamos assim, né? De envio de correspondências, do fornecimento de informações aos credores, né? Da manutenção adequada dos livros contábeis e do fornecimento de extratos do devedor, quando isso for necessário, né? Exigir dos credores, do devedor e dos administradores, quando for o caso, qualquer informação necessária, elaborar a relação de credores, de que trata o parágrafo 2º do artigo 7º desta lei, consolidar o quadro geral de credores nos termos do artigo 18, requerer ao juiz a convocação da Assembleia Geral de Credores, nos casos previstos na lei ou quando entender necessária, contratar, mediante autorização judicial, profissionais que possam auxiliá-lo na condução da administração judicial e também ainda manifestar-se sempre que a lei assim o determine. Na recuperação judicial, especificamente, a atividade do administrador judicial ela é mais uma atividade de supervisão dos atos praticados pelo empresário em recuperação. Há uma diferença importante. Na recuperação judicial, em princípio, a gestão da empresa em recuperação continua sendo realizada pelo empresário devedor. Então, não há uma destituição como regra, né? Ela até pode haver, mas como regra não há uma destituição do empresário devedor da administração de sua empresa. Então, uma vez que o plano de recuperação judicial ele seja aprovado pela Assembleia Geral e, na sequência, seja deferido pelo juízo recuperacional, o administrador judicial, então, terá uma função de supervisão dos atos do empresário, do gestor, para ver, na verdade, se aquilo que está consignado, que foi aprovado, que foi deferido no plano de recuperação judicial, está sendo levado à risca pelo gestor da empresa na condução das suas atividades de gestão. E qualquer tipo de irregularidade, qualquer tipo de desvio de conduta que o administrador judicial perceba no exercício dessa supervisão, ele deve comunicar ao juízo recuperacional que, em determinadas circunstâncias, poderá, inclusive, convolar aquela recuperação judicial em falência. Tá? Já todas essas atividades do administrador judicial exclusivas do processo recuperacional, elas estão listadas no inciso 2 do artigo 22, vai da alínea A até a alínea D da Lei 11.101. No inciso 3, nós temos as atividades do administrador judicial no processo de falência. Então, uma vez que seja decretada a falência da empresa e nomeado o administrador judicial, aí sim ele passa verdadeiramente a não ser apenas um supervisor, mas um verdadeiro administrador da massa falida. Nós temos inúmeras alíneas, começa na alínea A e termina na alínea R, a pormenorização das competências do administrador judicial no processo falimentar. Mas assim, de uma forma bem resumida, o papel do administrador judicial é o de arrecadar todos os bens, o máximo de bens possível, componentes do ativo, e depois de conseguir converter esses bens do ativo em pecúnia
e formar então a liquidez necessária para o pagamento dos créditos, ele fazer o pagamento dos créditos dentro daquela ordem de preferencialidade estabelecida pelo artigo 83 da Lei 11.101. Então, ele, de um lado, ele arrecada os bens do ativo, todos aqueles que for possível, e, por outro lado, ele vai fazer o pagamento das dívidas, né? Vai fazer a liquidação do passivo até onde esses bens integrantes do ativo assim o permitirem. No final de tudo isso, o administrador judicial, então, tem que prestar contas ao juízo, né? Tem que apresentar o relatório e, estando tudo ok, esse relatório ele é previsto no artigo 154, e estando tudo ok, o juízo falimentar, então, encerra o processo de falência. Apenas para ressaltar, a atividade de administrador judicial, seja ela no processo recuperacional, seja ela no processo falimentar, nos moldes do artigo 24, ela é uma atividade remunerada. Remuneração esta que tem inclusive um caráter de extraconcursalidade, ou seja, ela é uma remuneração extraconcursal, ela prefere a todas as demais. Ela não pode exceder a 5% do valor dos créditos alcançados pelo efeito da recuperação ou 5% do valor arrecadado com os bens do ativo no processo de falência. E, de qualquer forma, 40% dos honorários do administrador judicial devem ser reservados para serem pagos somente após a entrega do relatório final, previsto, como eu disse antes, no artigo 154 da Lei 11.101. No vídeo seguinte, nós trataremos de algumas diretrizes básicas, algumas normas mais gerais e algumas mais importantes relativas ao Comitê de Credores, que é a segunda instância, digamos assim, decisória, que é prevista, então, nessa parte da Lei 11.101.